Salve, torcida tricolor, seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria. Estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione o nosso sininho para receber as notícias e atualizações do nosso tricolor. No final do vídeo, deixe seu comentário sobre o que nós vamos falar hoje, tá certo? Naquele espacinho de comentário lá, tá bom? E nunca esquecendo, vamos São Paulo! E o seu velho like pro velho amigo Zé Maria, tá certo? Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Quando eu acho que as coisas estão tranquilas, estão melhorando, o Rogério Ceni, depois da sua entrevista coletiva pós-jogo, soltou o verbo, né? Mandaram a bola para ele e ele bateu de primeira e soltou o verbo. Vamos falar um pouco sobre a entrevista dele também. O Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, deu uma entrevista também hoje pro André Hernan, lá no canal do André Hernan. Eu acompanhei essa entrevista, foi uma entrevista legal, sincera. O Carlos Belmonte é um cara sincero, fala as verdades, fala o que realmente está acontecendo no São Paulo, e é bom para a gente entender realmente como estão as coisas, né? E ontem também o São Paulo jogou contra o Corinthians, né? Um empate 1-1 com um time totalmente misto, né? Praticamente reserva, com jogadores improvisados, aí no caso do Luizão jogando pela lateral esquerda. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. O Rogério Ceni ontem, né? Depois da partida contra o Corinthians, né? Foi para a entrevista coletiva e numa pergunta lá qualquer lá de um repórter, né, dizendo que o que ele faria mais pelo clube, né? Bom, aí ele contou a história toda dele, né? Ele nasceu lá no clube, nas arquibancadas, que não tinha luz, que ele telefonava com a fichinha, né? Da Teléspica, lá do orelhão. Contou que realmente ele conhece muito São Paulo, isso que ele quis dizer, que ele nasceu ali. Então, conhece o Morumbi de ponta a ponta, conhece o São Paulo. Conhece o São Paulo, não tem gente melhor para conhecer o São Paulo igual o Rogério Ceni. E é a pura verdade, né? O Rogério Ceni é o cara que mais conhece o São Paulo, dentre daqueles que estão lá. Eu acho que ele fica empatado, ele e o Muricy. Então o Rogério Ceni fala que se ele não ganhar lá no dia 1º de outubro, no dia 2, ele pode ser mandado embora, que ele não cobra nem a multa rescisória, né? E que vai embora tranquilamente, que se ele não servir mais para o São Paulo, ele vai embora. O fato é, quando o cara fala uma coisa dessa, o Rogério Ceni passa esse recado, eu acho que ele deve ter passado para todo mundo, para a torcida, diretoria, ele passou para todo mundo, né? Aqueles que criticavam ele ou que criticam ele pelo jeito que ele faz as coisas, né? E ontem ter jogado com um time totalmente reserva, um time que a gente vê pouco jogar, e explicou por que fez isso, né? Então isso é tudo uma coisa que vem acumulada e ele realmente soltou o verbo dele e se abriu, né? Então, quer dizer, o Rogério Ceni não depende do São Paulo, né? Ele diz que o dinheiro dele não precisa do dinheiro, que ele tem dinheiro também, não tem tanto dinheiro como o português, o Vitor, o VP lá do Corinthians, né? O Vitor Pereira. Então, mas que ele tá bem também, que ele não tem necessidade de treinar o time do São Paulo por causa do dinheiro. Ele tá lá porque realmente ele gosta do clube e quer ajudar a fazer alguma coisa que realmente signifique para o clube, para a torcida e para a diretoria. E para ele também, sem dúvida, né? Então foi isso que o Rogério Ceni se liberou, né, para ser mandado embora do São Paulo. Agora a gente aqui, quando acompanha o futebol, a gente vê as coisas erradas, não é possível a gente não falar, né? A gente vai falar sobre o que está acontecendo dentro do clube, dentro do jogo, o que ele faz de certo ou de errado. Na minha opinião ontem, ele fez algumas coisas erradas, né? Que podia ter uma consequência pior. O São Paulo jogou com 10 jogadores, improvisado praticamente, e tem umas coisas que a gente que não bate, né? Os caras queriam o Busto jogando, o Busto jogou, né? Queriam o Éder jogando, o Éder jogou. Queriam o Galopo jogando, o Galopo jogou. Então ele fez tudo que pediram para ele. O Busto quer jogar, joga, né? Mas eu acho que ele podia, num tempo mais rápido,
nas substituições dele, ter substituído pessoas melhores, né? Para dar mais condição. Até porque o jogador precisa jogar. Não adianta ele ficar 5, 6 dias descansando, que fica pior, na minha opinião. Eu acho que o jogador, depois de 3, 4 dias, pode jogar tranquilamente. Mas ele preferiu que não, né? E, bom, demorou para pôr o Reinaldo na lateral esquerda, né? Demorou para pôr o Patrick, né? Demorou para pôr o Luciano, demorou para pôr o Caleri, né? Então essas coisas realmente e olha, colocou e não adiantou nada. Para mim o São Paulo piorou. Tava melhor quando tava lá o Éder e o Bustos lá na frente, né? Com um time diferente daquele. Eu acho que a substituição dele, eu acho a certa seria, não precisa ser muito não, seria para mim colocar o Reinaldo na lateral esquerda e o Patrick. O resto podia continuar a mesma coisa. Não precisava mexer muito no time, não. Né? Até o Igor Gomes, ele tirar do jogo aquela hora, naquele momento, realmente vai fazer a torcida vaiar o garoto. Ele sabia disso. Né? Então essas coisas que o Rogério Ceni para mim erra. Né? E isso daí a gente vê. Né? Como eu falei, a gente fala como torcedor e a gente percebe que isso está errado. O Igor Gomes já está com problema na torcida, já tem um problema do futebol dele, e ele vai, saca o garoto no meio da partida praticamente, do segundo tempo. O que vai acontecer? A torcida vai vaiar, a torcida só estava esperando esse momento. Se ele deixasse o Igor Gomes jogar até o final, não ia ter tanto problema pro garoto. Mas pronto, já sacou, já deu problema, e aí as vaias vieram. Outra coisa também que a gente tem que entender no jogo do São Paulo e ontem, São Paulo e Corinthians, que o São Paulo no primeiro tempo, antes de tomar o gol, estava melhorando, tomou o gol, continuou jogando, foi bem, empatou. Né? Quando vai para o segundo tempo, aí o São Paulo caiu totalmente pelas mexidas do Rogério Ceni. Né? O Rogério falou que quer jogar lá contra o Flamengo com o time completo. E eu concordo com ele. Não adianta você pegar um time aqui meia boca e levar para lá e tomar de 5, 6 lá dentro. É melhor você ir lá, ter uma chancezinha de 5%, como ele falou, 10%, que não tem nenhuma. Chegar lá e falar assim, não, vamos jogar só pelo fato de jogar. Então, ele fez muito certo, para mim, deixar esses caras descansando, mas eu acho que ele podia, num descanso, também fazer os caras jogarem. Podia ter um time São Paulo melhor ontem. Tentou, não conseguiu, até porque os jogadores que entraram não responderam. Então o São Paulo acabou ainda, por sorte ou por lá sei eu, né, conseguir empate. E isso também muito por causa do Felipe Alves, que catou muito bem ontem, ajudou o São Paulo a segurar o resultado. Também hoje eu vi uma entrevista do Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, né, para o André Aynan, né, acabou há pouco tempo essa entrevista. Ele falou um monte de coisa, falou de renovação do Gabriel Neves, que vai realmente agora, o Gabriel Neves está no Uruguai descansando por causa do joelho, vai voltar, já volta com o seu empresário para acertar as coisas com o Gabriel Neves. Quer dizer, o Gabriel Neves vai ficar no São Paulo, ainda bem. Outra coisa também que ele falou sobre salários e coisas atrasadas, né? Direito de imagem atrasado. Ele falou que tinha acertado com o pessoal pagar julho e agosto, mas que o dinheiro do Antony está entrando aí, que eles vão quitar todas as dívidas com os jogadores, praticamente todas. Que conversou com todos os jogadores, né? Com a comissão técnica e a comissão, os diretores, presidentes, conversaram com os jogadores numa reunião, se acertaram lá que vai ser pago todas as dívidas até o final de outubro, no máximo em novembro. O São Paulo não vai estar mais devendo para jogador nenhum. Bom, até que enfim, né? Até porque o São Paulo colocou aí quase 100 mil pessoas, ou 100 mil pessoas em 2 dias da semana agora. Quinta e domingo foi 53 mil, 52 mil e pouco pessoas no jogo contra o Atlético Goianiense, mais 46 mil ontem. Então, quer dizer, só de arrecadação que o São Paulo vem fazendo aí, fora o que já arrecadou com os jogadores, acho que está na hora já e demorou para acertar a vida dos jogadores, tá certo? Outra coisa foi o Igor Gomes ontem, né? Sofreu, passou dificuldade, né? E acabou sendo vaiado. O São Paulo fez uma boa partida contra o Corinthians, para mim, pelo que estava no momento, não tinha muito o que se fazer, né? Eu acho que depois no final do jogo, um pouquinho no final lá, nos 10, 15 minutos, o Corinthians não ganhou por pouco, por causa do
Felipe Alves. E é isso aqui importante. Felipe Alves é um goleiro que realmente ajuda. É essa hora que o goleiro tem que aparecer. Né? No jogo fácil, contra o Banana não cata nenhuma bola, tudo bem. Agora nessa hora, o goleiro pega 2, 3 bolas que realmente ajudam o time lá a levar um resultado bom ou até um empate, como foi o caso de ontem do São Paulo. Tá certo, torcida? Então eu acho que a paz tem que voltar a reinar no São Paulo. O Rogério Ceni fomentou essa discussão novamente. Umas coisas que precisa baixar a bola, né? O próprio Rogério Ceni tem mais tranquilidade na hora de fazer suas entrevistas, mas é o momento que ele acha que é para desabafar. Eu não acho legal isso, mas tudo bem, né? A gente fica pelo menos sabendo o que está acontecendo no nosso tricolor, tá certo? É isso daí, gente. Segunda-feira, começo de semana, segunda-feira terminando, e a gente volta amanhã pra gente mais uma vez falar sobre o nosso tricolor, tá certo? E bom final de tarde e boa semana a todos. Vamos, São Paulo!